começar mais um Mulheres em Pauta. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa que nós discutimos, né, temas que necessitam de mais visibilidade e atenção. E, é claro, a gente aproveita para tratar também de polêmicas e assuntos que ainda são considerados tabu, como o tema de hoje, o acesso ao óleo de cannabis pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, um tema que é muito importante, que faz muita diferença para as famílias atípicas. E sobre isso nós vamos conversar com a vereadora Inês Paz, da Câmara Municipal aqui de Mogi das Cruzes. Vamos falar um pouquinho sobre as políticas públicas aí que envolvem a distribuição do óleo de cannabis, que ainda não é realizada a nível municipal, né, vereadora? Muito obrigada pela presença. Olá, é um prazer da gente estar aí retomando nesse momento aí o Mulheres em Pauta, e como a gente tem dito, a Andriele, né, tem dito, a gente trazer temas para dar essa publicidade, porque o quanto é importante cada um de vocês, cada uma de vocês, conhecerem o que a gente tem de políticas públicas que não é divulgada. E essa questão, né, da cannabis, e o tema que a gente traz é distribuição pelo Sistema Único de Saúde. A gente vai colocar para vocês ver a dificuldade e o quanto isso ajudaria as famílias atípicas. Então, participe, conheça, é mais um tema que a gente vai abordar. É isso, né, gente? O uso da cannabis na medicina, ele já vem sendo reconhecido e ele é visto, né, como uma ferramenta aí para trazer muitos benefícios para diversas condições de saúde, como Alzheimer, Parkinson, transtornos de ansiedade, depressão até, e também para, enfim, crianças e pacientes que têm aí o espectro autista. E é por isso que a nossa convidada de hoje é a Emília Giovannini. Ela é uma mãe atípica e neuroatípica, né, das suas duas crianças. Ela vai falar também um pouquinho sobre essa luta. Ela é técnica em farmácia e presidente do Instituto Viver Ítalo e ativista canábica e principalmente pela inclusão social. Emília, muito obrigada pela presença. Muito bom ter você aqui. Ainda é um tema tabu, né, um pouquinho complicado de ser falado, e a gente estava até falando antes do programa que a distribuição do óleo ela é realizada a nível estadual, mas ainda é muito pouco, né, Emília? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um tabu enorme, na verdade, né? A gente conseguiu ter o espaço de falar um pouquinho sobre o tratamento do óleo de cannabis, graças às mães que foram atrás para realizar o tratamento com seus filhos. E se existe hoje um tratamento por via do SUS, principalmente de importação, foi por causa da força das mães atípicas que foram buscar o tratamento para os seus filhos, para esse tratamento à base de cannabis. Né? Então, toda e qualquer evolução que a gente conseguiu da questão da cannabis foi por conta das mães atípicas. Olha aí, é uma luta que nunca para e nem pode parar, né? Visto aí, segundo todos os benefícios que tem, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas já tem estudos, e eu vou falar alguns dados aqui, de que o óleo de cannabis, né, especialmente o canabidiol, o CBD, ele tem sido investigado para o tratamento, né, do transtorno do espectro autista, do TEA, porque ele ajuda ali nos sintomas, na diminuição de sintomas da condição, como agitação, agressividade, a dificuldade de socialização, comunicação e até o estresse social. Então, antes da gente falar um pouquinho com a Emília sobre tudo isso, como que ela começou os desafios, vereadora, a gente sabe que hoje o óleo, né, de cannabis ele é distribuído a nível estadual, igual a gente falou, ainda é um número muito baixo, né, e a nível municipal isso acaba não chegando. Então, assim, o que pode ser feito, né, pelo poder público e até por que foi tão importante a abertura dessa medida pública já, né, dessa política pública, de ter a distribuição e por que é tão importante ampliar? Com certeza, acho que é importante a gente trazer esses dados, e a Emília tem muito mais condições até de falar desses dados, que ela está diretamente, mas vejam vocês, eu estava até conversando com ela antes de começar o programa, que eu ouvi falar que ela tinha conseguido, numa fala em 2021, do vereador Ido Igues, que ele fala e toma como referência a Emília, que era, acho que a primeira pessoa, acho que em Mogi das Cruzes, eu me lembro que eu vi a primeira
a ter o direito de fazer o tratamento, o uso da cannabis para o tratamento, no caso aí, do seu filho, né? Que até a entidade, né, a ONG é Viver Ítalo, né, que é o filho dela. E fui aonde eu fiquei sabendo. Agora, vejam que absurdo você ter já dados científicos que tem estudo demonstrando que várias, né, não sei se o termo correto é doença, eu ouvi vocês falarem de outro termo, que podem ser tratados com a cannabis, e a lei estadual e a lei federal garante essa questão pelo SUS, mas muitas dessas pessoas, e eu estou dizendo de Mogi, imagino no estado como um todo, não tem conhecimento, né? Então não tem conhecimento. Eu avalio, a meu ponto de vista, que não existe assim, um interesse, uma vontade política de dar, como é que a gente fala, massificar o uso da cannabis para os vários tratamentos, como não está o autismo. Precisa estar, mas a gente sabe, os estudos científicos que falam, eu em contato aí com a anemia falciforme, a Sheila, da Associação dos Pró-Falcêmicos, ela, agora que ela conseguiu na justiça, ela ter o direito ao tratamento, o quanto está lhe fazendo bem. Mas por quê? Eu avalio, não sei o que a Emília pensa, mas eu avalio que não existe essa publicidade para mais pessoas ter acesso, no sentido da disputa dos laboratórios. Porque vejam vocês, né, para você, às vezes, quando você toma um medicamento, esse comum, que não é da cannabis, você precisa, para um tratamento, tomar uma medicação, para depois essa medicação não fazer efeito colateral, você toma outra medicação para diminuir aquela... Você toma 3, 4 remédios para uma doença, vamos dizer assim. Então, acho que essa questão dos laboratórios, eu acho que vai nessa disputa. Então, não existe interesse, porque a gente viu que tudo está privatizado, tudo está terceirizado, tudo é mercadoria. Então, os laboratórios não estão pensando na saúde, na eficácia do tratamento, estão pensando na grana, no lucro que eles têm. Então, eu vou tinha uma avaliação que o projeto de lei do vereador José Luiz, na legislatura passada, tivesse sido aprovado, mas não foi. Ele foi retirado pelo autor, porque a Procuradoria da Câmara falou que não tinha necessidade de ter um projeto de lei municipal, na medida que o federal regulamenta, o estadual regulamenta. Mas acontece o seguinte, como que os nossos munícipes, estou falando de Mogi, mas eles têm acesso a isso. Então, eu vou atrás disso para ver qual medida que a gente pode fazer para que as pessoas tenham acesso e vão atrás dos seus direitos, porque não é justo as pessoas terem direito e ficar sofrendo como as pessoas sofrem, que têm esses vários sintomas que podem ser tratados pela canabiol. Pois é, né, vereadora? E até falando sobre isso, esse projeto de lei, ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa em 2022, no finalzinho ali do ano, só que ele foi implantado mesmo no ano passado, né? Só que essa distribuição ela ainda não é feita em larga escala, igual a gente estava falando, e no começo, inclusive, deste ano, o governo do Estado vetou o projeto de lei que ampliaria esse acesso aos itens que contém ali a cannabis medicinal. Só que uma coisa que a gente está falando é que ainda não tem esse acesso para quem tem o espectro, né, Emília? Exatamente. O que acontece? A distribuição do óleo, ele está a nível estadual, mas apenas para 3 patologias. E quais são? Né? Síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. São patologias raras, né? Que nem é muito difícil ter. E tipo assim, cara, é preciso aumentar, porque dentro de um número que a gente ficou conhecendo dentro da Assembleia Legislativa, a nível estadual, ele está cobrindo menos de 200 pacientes. É muito baixo. É muito baixo. E como que essas pessoas que precisam fazer o tratamento com a cannabis fazem? É um tratamento com um remédio muito caro, né? Que se você for comprar é porque você tem dinheiro para gastar. Como eu não tinha dinheiro, eu fui procurar um habeas corpus. O que é o habeas corpus? É ter o direito de fazer o cultivo para poder fazer a extração. Então, eu tive que provar na justiça que o meu filho teve
várias, né, se tratou com vários remédios, não deu certo. Aí com a cannabis ele teve uma evolução, então eu tive um documento do médico falando dessa evolução, descartou todos os outros remédios que ele usava. Fui buscar um tratamento, fui buscar curso de cultivo para poder cultivar, fui fazer curso de extração para poder saber, mostrar para o juiz que eu sabia fazer extração, para poder fazer o remédio a custo bem mais baixo para fazer o remédio para ele. Mas e quem não tem? E quem não consegue fazer tudo isso? Qual o outro meio? O outro meio é judicializar. Mas para você judicializar, é mais ou menos que nem a Inês começou a introduzir ali. Ela tem que provar na justiça que ela usou um monte de remédio e não deu um resultado satisfatório, por isso que ela está usando o remédio à base de cannabis. E como que eu faço isso? Através de um advogado ou de uma defensoria pública, né? Que nem sempre dá certo. E qual que é o terceiro método mais fácil? É o SUS. Só que como que eu vou pedir um remédio para o meu filho que é autista, se ele não tem o direito de retirar esse remédio? Por quê? Porque não está incluso. Eu vou falar uma coisinha rapidinho aqui, que eu acho muito importante falar. O que é isso? Eu já trabalhei eu já fui funcionária pública, já trabalhei na farmácia de dispensação, né? E o que acontece? Dentro da farmácia de dispensação do SUS, tem medicamentos que, às vezes, quando não atinge uma demanda, ele é retirado da prateleira, né? E eu tenho muito medo de acontecer isso com óleo de cannabis. Porque com o passar do tempo, depois de 4 anos que ele foi implantado nas prateleiras, se depois de 4 anos não atingir o número necessário, né? Ele pode ser retirado da prateleira. E aí? Então é por isso que a briga, a luta que a gente tem de implantar outras patologias como o autismo, dor crônica, Alzheimer, dentro da distribuição é importante, porque senão o óleo ele vai ser retirado das prateleiras. Ele vai ficar lá parado, sendo que tem tanta gente que necessita, né, disso. Para dar aí um pouquinho de dados, gente, ó, de acordo com um estudo realizado em Israel e publicado, né, na Journal of Autism and Developmental Disorders, que é uma revista lá, observou que crianças com TEA realizaram um tratamento, né, com óleo de cannabis e cerca de 30% dos pacientes mostraram melhorias no comportamento e 50% deles melhoria na comunicação e na interação social. Então, uma das coisas que a gente estava falando, né, até antes do programa começar, que ainda faltam estudos e pesquisas clínicas para embasar, não faltam, não. Né, Emília? Tem muita coisa que dá, sim, para comprovar que, enfim, pacientes, crianças, adultos que têm TEA necessitam e poderiam ter uma vida muito melhor, né, com óleo de cannabis. Qual que é o problema dessa questão dos estudos? A nível Brasil, eles alegam que não tem estudos aqui do Brasil, mas todos os estudos eles vêm de fora. Como que o Brasil vai fazer um estudo aqui se você não pode plantar a planta? Então, o estudo ele vem de fora. Então, para fazer a distribuição, eles alegaram que essas 3 patologias, elas estão constadas lá, que tem um estudo científico, por isso que estão distribuídos. Mas outras patologias, como Alzheimer, Parkinson, autismo, dor crônica, depressão, ansiedade, tem estudos, só que esses estudos não são daqui do Brasil. São estudos que vêm de fora. E valem esses estudos. E é preciso também, gente, conversar, é claro, sempre com profissionais, né? A Emília, ela tem aí profissionais capacitados que estão sempre junto dessa, mas nós vamos falar também com uma doutora para falar sobre os benefícios e até os possíveis riscos, né, que o óleo de cannabis pode oferecer. É claro, os benefícios são muito maiores e é sempre com acompanhação médica. E aí ela vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Olá, meu nome é Fernanda Moro, sou médica, pós-graduada em Neurologia, Intervenção em Neuropediatria, Neurologia Integrativa, Suplementação Pediátrica, e eu atuo na área do neurodesenvolvimento desde 2017. Os transtornos do espectro autista, eles sempre estiveram ali presentes na minha prática, na minha vida pessoal, né? Eu tenho diversos familiares que têm esse diagnóstico, e o meu interesse na prescrição de cannabis, ele surgiu através da epilepsia refratária, acho que como é a maioria dos colegas que começam a prescrever os produtos à base de cannabis, e foi entrando cada vez mais forte na minha prática clínica pela questão da segurança, pela questão da boa tolerância, do reduzido aspecto de efeitos adversos e de ele trazer uma
questão muito interessante quando a gente trata o transtorno do espectro, que é a melhora da socialização e da intenção comunicativa, que são questões que não melhoram com nenhum outro fármaco que hoje é liberado, né, nesse tipo de transtorno. E é muito importante esclarecer que, apesar de ser reduzido os efeitos colaterais, eles ainda existem, né, a sensibilidade gastrointestinal, você pode ter uma incompatibilidade com outros fármacos quando você utiliza outras questões. Então, ele tem que ser muito bem acompanhado. Assim como a dose, ela é muito individualizada. Então, assim, no autismo, eu costumo utilizar uma dose bem baixa, então meio miligrama por quilo por dia, 1 miligrama por quilo por dia, doses bem mais baixas do que os artigos comentam, né? Então, a gente tem uma literatura extensa no uso da cannabis com relação à epilepsia e uma questão bibliográfica cada vez maior na parte do uso nos transtornos de desenvolvimento, exatamente porque é um perfil muito interessante de paciente, que você costuma ter, às vezes, um prognóstico que ele é bem reservado, e com a cannabis, pensando em neuroproteção, acaba se tornando muito interessante. Então, ele é uma escolha terapêutica muito legal, muito complexa, né? Os produtos à base de cannabis atuam no sistema endocannabinoide, que é o nosso sistema do equilíbrio, então acaba interagindo indiretamente com todos os neurotransmissores. Então, é uma opção farmacológica fantástica, tem que ser levada a sério, igual todas as outras opções que a gente encontra na farmácia. Eu utilizo muito os importados, porque o perfil dele de segurança, a quantidade de canabinoides, a miligramagem acaba sendo muito interessante para os meus pacientes. E hoje eu posso dizer que eu tenho aí mais de 500 pacientes que utilizam os extratos da planta, com diferentes níveis de resposta, mas sempre de uma maneira muito positiva e muito tranquila de controlar. Então, tem que existir um acompanhamento médico na prescrição e no segmento desse paciente, mas eu fico muito satisfeita, porque costuma ser muito positivo. Falando um pouquinho sobre justamente os benefícios que você já pôde observar com os seus filhos, né, Emília? Principalmente até com o Ítalo aí, que deu o nome à instituição, né? Então, o que você já pôde observar que melhorou ali na qualidade de vida dos seus filhos? Vale ressaltar que o tratamento com óleo de cannabis, ele não é um milagre. Ele não vai sarar o autismo e nenhuma outra patologia. Ele é um tratamento que traz um benefício muito grande para aquela patologia. No caso do autismo, o que melhorou para o Ítalo? A socialização, que é uma barreira muito grande para o autista, né? O autista ele não se sente à vontade, né, circulando onde tem muita gente, o comportamento, e isso melhorou muito a condição do Ítalo, né? A gente e ressalto também na questão da alimentação. Nem todo autista tem uma alimentação boa, né? Geralmente eles têm algumas ressaltas ali, que eu não como isso, não como aquilo, e ele consegue abrir o apetite melhor, o sono de qualidade. Então, isso ajuda demais na questão do autismo. Em outras patologias, até mesmo na questão dos efeitos colaterais, eles são benéficos, né? Vou citar uma patologia aqui, né? O câncer. Quem já ouviu falar que uma pessoa com câncer tem uma dificuldade para comer? E quando você é tratado com óleo, não que você vai tratar o câncer com óleo, mas você vai tratar os efeitos colaterais da quimioterapia. Quem faz quimioterapia não consegue se alimentar direito. Ele vai comer melhor, ele vai dormir melhor, né? São efeitos colaterais que o óleo de cannabis produz, que a pessoa, na verdade, está buscando aquilo. E está buscando mais qualidade de vida, né, vereadora? Hoje, quais que são as medidas aí que a Câmara, né, e até vocês, parlamentares, que vocês conseguem fazer tanto a nível municipal quanto estadual, né? A gente sabe aí que tem uma conversa ali, um diálogo entre o governo do estado, né, até para tentar trazer essa propositura novamente aqui a nível municipal, mas hoje já tem ali algum vereador que está nessa luta, nessa linha de frente, tentando trazer aí medicamentos canábicos para, é lógico, né, auxiliar aí na qualidade de vida dos pacientes? Olha, que eu saiba nessa legislatura, eu não vi nada, né? O que a gente está vendo, a mobilização dessa nova legislatura, que até a gente, né, vai estar estando no mês de abril, né, que é um mês aí da gente fazer aí reflexão, sabe, a questão do autismo, é muito nessa questão da inclusão. Isso tem realmente, né, o Johnny, que entrou, está mobilizando isso.
Mas sobre especificamente da gente voltar esse assunto da cannabis, como na legislatura passada, né, o vereador José Luiz trouxe, fez o projeto de lei que não prosperou, eu vou retomar essa questão, porque foi até interessante de trazer o tema para retomar. Eu sei que essa questão, patologia, o nome que vocês estavam falando, então, essa questão de você incluir, né, novas patologias para o consumo do tratamento da cannabis, é uma questão federal. Então, a gente precisaria fazer uma movimentação, e aí eu vou atrás dos deputados que eu tenho acesso, para que eles provoquem isso. Provoquem isso de estar trazendo novas patologias. E no caso daqui municipal, eu vou me inteirar a respeito de como que a gente pode fazer para as patologias já liberadas, de fato as pessoas terem acesso ao Sistema Único de Saúde, para que elas tenham de uma forma gratuita, porque eu tenho encontrado pessoas que têm, através do habeas corpus, e elas têm, assim, a descriminalização é muito grande, Esse tabu, né, de que é uma pessoa que faz o tratamento com a cannabis é maconheiro, essa é a imagem que veio. A gente fez, como eu tenho uma lei da questão da anemia falciforme, já desde 2007, então muito antiga, a gente fez um seminário sobre isso, e essa Sheila, nossa, tinha que ver a forma como ela colocou, que ela não falava para ninguém, porque o preconceito era muito grande, e o que estava sendo benefício para ela? Ela não estava sentindo mais a dores, né? O tratamento estava muito mais viável. Então, acho que a gente precisa pensar se existe, são apenas 3 patologias. É muito pouco pela quantidade de patologias que precisam, que têm condições de fazer esse tratamento. E aquilo é a verdade, aquilo que a Emília colocou, eu até tinha notado nos meus lembretes aqui, dizer, assim, como que você vai ter um estudo aprofundado aqui no nosso país se tudo é criminalizado, se tudo não pode, então não pode plantar, não pode desenvolver. Acho que também é outra coisa que a gente precisaria ver em questão federal. No que se trata aqui do governo estadual, ele vetou essa amplitude. Eu acho que ele não poderia vetar. Assim como ele vetou, também não tem nada a ver com a cannabis, mas a questão da fibromialgia, né, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, ele vetou. Porque ele não deve, porque para ele é simples. É isso que eu vejo, que nem o governador, é simples, se ele tem alguém na família, de como tratar, porque eu às vezes converso na questão do autismo, né, que pega muito mais na questão educacional, a gente vê as mães, né, que não sabem nem como recorrer, onde ir atrás, que precisa de um laudo, nem acesso a um laudo para ela dar andamento a um tratamento, a dificuldade daquelas mães atípicas que moram longe, que são pobres, que são da periferia, é diferente você ver uma mãe que tenha, como a Emília colocou, um poder aquisitivo melhor, de que quando já tem um laudo de imediato, já coloca nas terapias, já paga aquilo, já paga plano de saúde, e aquela mãe que fica dependendo do serviço público, fica anos na fila para conseguir, às vezes nem consegue, a questão de um neurologista. Então, é uma desigualdade muito grande. Então, essa questão da distribuição, pelo menos para as patologias que já estão liberadas, em termos municipal, a gente vai ver. E quando a Emília colocou essa questão de some da prateleira, eu até queria entender melhor, porque por que não vai ter esse consumo se a gente tem encontrado tanta gente em busca desse tratamento? Por que não vai ter? Porque não vai ser divulgado que ele vá lá procurar? Porque a gente precisa, eu como parlamentar, eu vou atrás disso, porque a gente não pode não dar a notícia para as pessoas que precisam, porque é saúde, gente. As pessoas morrem, as pessoas estão morrendo. Nós precisamos evitar e temos condições de evitar.
Exato, temos condições, já temos medidas aplicadas. E aí a vereadora estava comentando, né, a questão do diagnóstico, que é muito complicado também para as mães atípicas conseguirem um diagnóstico, né, para os seus filhos com espectro. E aí eu acho que é importante até a Emília falar um pouquinho sobre isso, né, Emília? Dessa importância de ter um diagnóstico precoce, de conseguir realizar esse tratamento dentro do tempo adequado e como que tudo isso impacta, né? Tanto para vocês que acompanham as crianças, no caso da Emília, e o filho dela já é um adolescente, né? Mas ele faz o tratamento desde pequenininho. E isso ajuda muito no desenvolver e no crescimento da criança, né, Emília? Então, é muito importante, né, ter esse diagnóstico logo. Exatamente. O tratamento precoce é essencial. O que acontece hoje? Quando o Ítalo ele foi diagnosticado com autismo, há 13 anos atrás, como que era diagnosticado? Ele fazia uma bateria de exames, né, que a gente chama de descarte de hipótese. Então, ele fazia eletrocefalograma, ele fez exame de sangue, ultrassom, um monte de exames para descartar todas as hipóteses que ele poderia ter. E depois ele fez um exame clínico, né, que seria um exame comportamental e chegou no diagnóstico do autismo. Hoje não. Hoje, como que você faz o diagnóstico do autismo? Ele faz umas sessões com a psicóloga, né, com o psicopedagoga e tudo mais, juntamente com o neurologista ou com o profissional que a mãe escolheu, o neurologista ou o psiquiatra, e eles vão fechar o laudo da criança. Mas como que acontece isso? Já para você marcar um neurologista é um tormento. Até o neurologista encaminhar a criança para fazer essas sessões, né, que geralmente faz no CAPS ou qualquer outro lugar do SUS, ali você já perdeu 1 ou 2 anos. E você só precisa de 10 sessões para fechar o diagnóstico. Nossa, é muito complicado. É muito complicado mesmo, né? Hoje a gente tem o TEA, eu não vou falar muito do TEA, porque o Ítalo ele já não tem idade, né, para estar lá, mas o que acontece? A gente precisa, né, não sei muito como que funciona, mas a gente precisa de um olhar cuidadoso para essas crianças. Né? Eu não vou nem falar de um olhar cuidadoso para a cuidadora, do cuidador que é a mãe. A mãe, né, eu vou falar rapidinho da questão do cuidador, a gente precisa estar cuidada para poder cuidar do filho. Com certeza. Porque se a gente não conseguir a gente se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar do filho. Né? É essencial. Assim que o Ítalo recebeu o diagnóstico de autismo, eu entrei em desespero, né? Mas graças a Deus eu sou uma pessoa estruturada, né? Eu sou estruturalmente com uma religião, com uma família. Financeiramente não estou lá no topo, mas consigo pagar minhas contas, consigo sobreviver. Uma rede de suporte. Exatamente. Ali, Agora né? você imagine uma mãe que não tem um chão religioso, que não tem uma estrutura familiar, onde que pai briga com mãe, todo mundo, onde que você não vende o almoço para poder comer a janta, né? Isso quando tem. E como que ela vai cuidar dessa criança? E quando ainda falta o conhecimento por falta de divulgação. Né? Exatamente. Então, como que essa mãe vai conseguir buscar o tratamento para o seu filho se ela não está nem estruturada dentro de casa? Né? Eu ouvi logo no começo do diagnóstico do Ítalo de uma mãe que tentou matar o filho. Nossa, eu fiquei horrorizada. Eu falei, nossa, que mãe horrorosa. Depois, quando eu entrei neste mundo, que eu conheci como que era a realidade, eu fui errada por ter julgado ela. Porque aquela mãe, ela não tinha condição nenhuma, não tinha estrutura nenhuma. Está passando por uma dor que ela não consegue, conseguia lidar. Que é muito fácil a sociedade olhar para a cara dela e apontar. E falar assim, essa mãe é louca de ter matado. Por que ela não se matou? Ela se matou várias vezes. Ela se matou muitas vezes. Só que o corpo dela estava em pé, mas ela estava morta por dentro. É muito difícil, né, Emília? A gente nem consegue se colocar no lugar, porque assim, são muitos desafios. E, além disso, ainda tem que lidar com o julgamento de uma sociedade, né, que ainda não compreende
a dimensão de todo aquele cenário. 24 horas a gente é julgado. Olha que absurdo, 24 né, horas. ô Inês? E, ô, Emília, a gente está perto de encerrar já, mas você falou um pouquinho sobre essa questão aí dessa falta de respeito logo no começo também, de quando você começou a cultivar. Acontece isso? De que agora você necessita cultivar e para cuidar do seu filho, para trazer mais, né, dos seus filhos, para trazer mais qualidade de vida, ainda passa por isso? Olha, a gente Ou você também não fala? Não, eu falo, então. Antes da gente entrar, a Inês perguntou se eu era a primeira pessoa a cultivar. Teoricamente, eu sou a primeira pessoa a abrir ao público que eu fui que recebeu o primeiro habeas corpus. Eu não sei atrás de mim, porque nem todo mundo se declara, né, nas redes sociais que tem um habeas corpus. Por quê? Porque o vizinho souber que você planta maconha, ou cannabis, né, vamos usar o termo cannabis, automaticamente a pessoa já vai chamar a polícia e falar que aquela pessoa está plantando maconha. Então a pessoa ela não quer nem falar para ninguém, né? E quando eu planto, né, quando eu cultivo, quando eu tenho esse habeas corpus, não é uma coisa assim, teoricamente é uma coisa ruim, porque na verdade eu estou brigando contra o sistema para tratar do meu filho. Porque o certo era o sistema cuidar do meu filho. Exato. Não eu brigar para poder cultivar e ir contra a lei, né, e contra as leis que existem no Estado, no Brasil, para cuidar dele. E quando você tem um habeas corpus, o que é um habeas corpus? Um habeas corpus nada mais é que uma pessoa fez alguma coisa de errado e vocês tenham uma autorização judicial que possa estar respondendo em liberdade. Habeas corpus é isso. Se eu tiver que fazer um empréstimo num banco e sentar lá e pedir um empréstimo e a pessoa vai lá ver os meus nomes, eu vou ser negado. Por quê? Porque eu tenho um habeas corpus. Caramba. E a pessoa não vai querer saber se eu tenho um habeas corpus que eu vou dar remédio para o meu filho. Não, se você tem um habeas corpus é porque você já foi preso. Certo? Se eu tiver se eu estiver num restaurante com meu marido e alguém brigar e eu, sei lá, tentar defender e a polícia chegar, eu já não sou mais réu primário. Nossa, quantos desafios, né, Inês? Passa do nível... Passa. Nossa, é muito mais amplo, porque vai para um nível social, vai para um nível econômico, e aí é tudo muito complicado. E moral também. E moral, exato. Pois é. Moral, ético, né? Vamos falar assim. Eu vejo mais a questão que é pego... eu não tinha nem pensado pelo lado que ela está falando da justiça, né? Sim. Que você ter no habeas corpus, você não é mais considerada primária. Mas eu acho que o que pega mais é a questão da moral, né? Então é por isso que as pessoas não querem falar, né? Então fazem assim, fica no seu sigilo. É inadmissível, gente. Isso é inadmissível. A gente está num país como o nosso, que a gente sabe que a questão, né, das vacinas, quando a gente produz, desenvolvido cientificamente, a gente não vá por um caminho que as pessoas não precisem fazer o que estão fazendo para cuidar da saúde. É inadmissível. E só para a gente também, não vou deixar passar em branco, na questão da escola clínica, e eu estou falando agora porque nós falamos antes, a escola clínica, ela não fornece laudo. A gente queria que ela fornecesse laudo, que fosse um local onde aquelas mães atípicas que estão lá na periferia, como as mães pobres, pretas da periferia, que estão com seus filhos sem estrutura nenhuma, ela pudesse frequentar lá a escola clínica para dar um laudo, mas não dão. A escola clínica vai atender quem já é laudado. Então, não que as pessoas que são laudadas não mereçam, mas precisava ampliar esse leque. Então, realmente, as injustiças são muito grandes e nós precisamos combatê-las. E uma das formas de combater é a gente trazer a público esse debate. Então, eu espero que quem esteja assistindo, né, reproduza isso, porque a gente não pode ficar mais calada diante dessa situação. A cannabis é para tirar a dor das pessoas, é para dar um pouco de conforto para as mães atípicas. É para isso que é o uso do óleo de cannabis e nós queremos que seja pelo SUS para todas as patologias necessárias e seja divulgado amplamente. Exato. Ainda tem muito a fazer, o poder público
tem o poder, sim, de agir, mas a gente sabe que necessita aí de uma mobilização, né? Pelo menos aqui por parte da vereadora e da Câmara, a gente sabe agora que esse debate ele vai começar a ser ampliado. Mas, depois de toda essa conversa, vereadora, qual que é o impacto, né, que uma distribuição feita de forma adequada no SUS traria, pelo menos a nível municipal, pelo menos para Mogi das Cruzes? Bom, então, primeiro, seria importante, porque mais famílias que têm as patologias, que já têm o tratamento, já amenizaria a situação delas e que precisar ter um habeas corpus para poder plantar, teria o recebimento direto nesse sentido. Então, esse impacto seria fundamental. Segundo, no sentido de que as pessoas, sabendo disso, elas vão atrás, né, dos seus direitos. Então, nós, enquanto vereadora, que estamos juntos aí nessa causa, não sou uma ativista, né, como a Emília e eu conheço pessoas que são ativistas, a gente vai estar muito mais entrando em contato, vendo o que a gente pode fazer, dando mais publicidade e ver legalmente dentro da lei o que a gente pode fazer por Mogi das Cruzes, uma questão municipal. Então, isso nós vamos atrás. Com toda certeza, né, gente? Para a gente encerrar com um dado aqui, ó, um estudo piloto realizado na Universidade de Ben Gurion, em Israel, também Israel realiza, né, diversos estudos sobre isso, examinou que o uso do CBD em crianças com autismo, e os números aí foram impressionantes. 67% dos participantes relataram uma redução significativa nos comportamentos mais agressivos e, novamente, né, 68% relatou também uma diminuição no estresse. Então, é igual a gente está falando, é mais qualidade de vida para essas crianças, para esses adolescentes, que a gente também sabe que precisa ampliar esse atendimento para as crianças que cresceram, né? Porque a gente sabe que está aumentando a discussão sobre TEA aqui no Brasil, os serviços estão também sendo ampliados, mas e depois que essa criança cresce? E depois, por exemplo, no caso do Ítalo, né, que já não tem mais idade para estar presente na TEA, por exemplo, na clínica daqui de Mogi das Cruzes. E depois, para onde que essas mães vão com seus filhos? E quando eles já são adultos, né? Enfim, então acho que a gente ainda precisa, tem muito para debater sobre o assunto, e é por isso que o nosso programa também está aqui, para tentar ir discutindo aos poucos e abrindo as portas, né, e derrubando esses tabus, porque eles não podem existir mais simplesmente por conta de uma imposição social ou porque se trata de um tema ainda que é polêmico para muita gente, não é aceito. Então, a gente precisa, sim, debater e trazer mais conhecimento sobre tudo isso. E é por isso que eu agradeço, Emília, muito obrigada pela presença aqui no Mulheres em Pauta, por compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento também. Acho que você continua, né, esse movimento aí de mães que são mulheres extremamente fortes e guerreiras, que vão continuar sempre tentando conduzir esse caminho para buscar mais qualidade de vida, mais saúde para os seus filhos. Então, muito obrigada novamente por todo esse momento aqui com a gente. Eu que agradeço. Isso que a gente precisa, as mães precisam de ter voz. Nem sempre a gente consegue ter voz. Às vezes a gente não tem voz nem dentro de casa. Isso que você falou é importante. Nossos filhos crescem, né? Quando ele é pequenininho, o autista, que às vezes está se balançando, está brincando, é bonitinho. Na escola, todo mundo quer trocar a fralda dele, porque ele é pequenininho. Né? Hoje, meu filho tem 13 anos, já está virando rapaz. Eu tenho dificuldade, que às vezes, quando ele faz um xixi, um cocô, eu não tenho local para trocar ele. E se eu for trocar, muitos narizes estão torcidos, porque, nossa, mas ela ainda não ensinou ele a sair da fralda. É uma condição que ele vive. Então, eu acho que o mundo, não digo nem o Brasil, o mundo, eles não estão preparados para receber os nossos filhos. Exato. Eles são muito mais que especiais para estarem aqui. Com toda certeza. É com esse discurso que a gente agradece novamente a participação da Emília. Vereadora, muito obrigada também pela discussão aqui de políticas públicas, né, acerca aí do assunto. Inclusive, gente, conforme a gente for tendo conquistas, que é o que a gente espera, né, a nível estadual, municipal, a gente vai, sim, falar sobre isso também agora em abril, né, conhecido aí como mês azul, mês de conscientização sobre o autismo. É importante falar, é importante que tenham campanhas de conscientização para isso, né, Inês? Para que tenha cada vez mais essa ampliação aí de conhecimento. Então, novamente, muito obrigada pela presença, vereadora. Eu que agradeço
acho que é assim mesmo que a gente tem que fazer. A participação da Emília, eu acho que contribuiu muito, acho que abre a minha cabeça, e aprendi muito, e a gente sempre aprendendo, e daí, hoje nós estamos aí no Mulheres em Pauta, mas até já coloca aqui uma proposta da gente fazer uma mesa no Câmara em Debate sobre esse assunto, que a gente tem outras pessoas que estão envolvidas, para que, de fato, a população, no caso aqui de Mogi das Cruzes, se integre e participe, porque não é fácil. Eu não vivencio essa situação, eu vejo, mas não estou lá no dia a dia. O que é estar no dia a dia? E a gente coloca aí a nossa mandata à disposição para a gente lutar junto. Então, contamos aí com vocês. Então é isso, né, gente? Aqui a gente discutiu um pouquinho sobre os benefícios aí da cannabis para o tratamento de diversas patologias e principalmente, né, TEA, que é o transtorno do espectro autista, e como que tudo isso aí impactaria a vida de tantas famílias e pacientes se fosse distribuída no Sistema Único de Saúde, no SUS. Então, os resultados são promissores, mas é claro, né, é necessário acompanhamento médico e que os estudos continuem e sejam ampliados aqui no Brasil, para que a gente possa ter dados daqui, da população brasileira, né, para que a gente consiga avançar em tudo isso. Então, novamente, muito obrigada pela presença, pela audiência de todos vocês. Vocês já sabem que esse programa está aqui ao vivo, né, na TV Câmara, mas depois também estará lá no YouTube, nas nossas redes sociais, para a gente continuar aí essa conversa. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Vejo vocês no próximo Mulheres em Pauta.